Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Paulo Bauer sobre um projeto de lei de sua autoria que está tramitando aqui no Senado Federal e que trata do transporte escolar. Senador Bauer, o senhor poderia explicar o conteúdo do seu projeto? Armando, eu fui secretário da Educação de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem posições muito conceituadas na questão do ensino público. O estado tem um excelente desempenho em termos educacionais, mas lá mesmo em Santa Catarina é possível identificar uma prática e um procedimento que eu não considero adequado para a qualidade do ensino, para a segurança das crianças e para proporcionarmos, enfim, a tranquilidade às famílias dos alunos. Muitas vezes, prefeituras municipais, com recursos limitados, compram ônibus para o uso do transporte escolar, usados, que vêm do sistema de transporte coletivo urbano. O ônibus primeiro trabalha 5, 10 anos numa grande cidade no transporte coletivo urbano, transporte de gente adulta principalmente, e depois, por preços menores, preços mais atraentes, esses ônibus são vendidos para prefeituras municipais fazerem o transporte de crianças. Aí, quando um ônibus daquele, grande, alto, de bancos impróprios para crianças, muitas vezes de banco que tem um cano no encosto e que provoca um acidente muito grave numa criança que possa ser projetada numa freada brusca contra o banco da frente, batendo com o rosto naquele cano, naquele banco, naquela parte dura, evidentemente não pode ser um equipamento adequado às condições e à qualidade de ensino que nós queremos e de segurança também. Por isso, eu apresentei esse projeto. Ele diz o seguinte: nenhum ônibus pode transportar alunos no Brasil se ele tem mais de 10 anos de idade. É claro que isso foi estabelecido, esse tempo, com base em informações que eu pude obter em outros países, onde o sistema também existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10 anos ou 200 mil milhas, o que vencer primeiro. Aqui eu estabeleci no projeto apenas o prazo, 10 anos. A gente sabe que as prefeituras não terão condições de trocar a frota de ônibus numa semana ou num ano. Por isso o projeto também estabelece um prazo, 5 anos depois de ter sido aprovado aqui no Senado e na Câmara, é que teríamos que ter toda a frota trocada. Sim. E eu tenho certeza que com isso nós vamos criar uma condição favorável. Muito melhor do que atualmente. Existem regiões do Brasil muito frias, outras, como no meu estado, existem regiões muito quentes, como no Nordeste, por exemplo, e os ônibus não têm, às vezes, as condições necessárias de ventilação ou de aquecimento em favor e em benefício de crianças. Criança resfriada é criança que falta à escola. Perfeito. E criança que tenha que suportar um calor infernal numa pequena viagem ou numa viagem média, óbvio que não terá vontade de ir para a aula no dia seguinte. Então nós temos que começar a melhorar as condições da estrutura em favor do aluno, em favor da educação. O MEC, aliás, tem um bom programa, o Caminho da Escola, que já prevê a entrega de ônibus para prefeituras com financiamento sem juro e com ônibus padronizado. Isso é muito positivo, mas o programa vai demorar muito para dar o atendimento a todo o país e a todas as prefeituras e a todos os alunos. Por isso, muitas prefeituras estão comprando ainda ônibus. Então que comprem desde já um ônibus novo, que comprem um ônibus melhor, e sabendo que esse projeto vai efetivamente se tornar realidade e vai ser aprovado. E o senhor, nesse projeto, prevê não só o aluno do curso primário, até o universitário? Sim. Inclusive, na data de hoje, a presidente da República está sancionando a lei do Pronatec, que trata de ensino profissionalizante para jovens, e da qual eu fui relator, e nessa lei do Pronatec nós já colocamos, independente do meu projeto de lei que trata do transporte escolar ser aprovado daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, naquele projeto que hoje está sendo sancionado já está inserido que os ônibus escolares poderão ser utilizados a partir de agora, sem nenhum impedimento legal, também para o transporte de alunos universitários e de alunos do ensino médio,
coisa que até aqui não estava permitido por lei. Os prefeitos faziam isso, mas sujeitos a um prejuízo, a uma sanção, a uma multa dos órgãos competentes, principalmente do Tribunal de Contas. Agora, efetivamente, se o ônibus existe, se ele está no município, se ele é bem conservado e se ele tem um período de uso estabelecido, ele pode andar de manhã, de tarde e de noite, por que não? Ele pode levar crianças como pode levar jovens, afinal todo mundo está estudando. Vai depender de uma decisão, naturalmente, da autoridade municipal. Exatamente, e eu penso que hoje esse projeto está já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já passou pela Comissão de Educação, onde foi aprovado por unanimidade, e eu tenho certeza que em breve será aprovado também por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e se isso acontece, ele vai automaticamente para a Câmara dos Deputados. E certamente que lá haverá um movimento que todos aqueles que querem a educação avançando no Brasil vão fazer para que seja aprovado lá também no menor prazo possível. Senador, o senhor tem também um outro projeto que trata de educação, que estimula o patrão a financiar os estudos do seu empregado. O senhor também poderia explicar o teor desse outro projeto seu, que é o número 515 de 2011? Há algumas décadas atrás, já existia um mecanismo que permitia ao empregador participar do custeio da educação do seu funcionário, do seu empregado. Depois isso foi modificado. Há questão de 2 anos, vários empresários me procuraram e informaram que a Previdência Social e a Receita Federal estavam notificando as empresas e cobrando das empresas a cota previdenciária sobre o valor da mensalidade escolar que a empresa pagava para o seu empregado. Ora, se uma empresa tem um funcionário e quer que esse funcionário se qualifique mais, se aperfeiçoe mais profissionalmente, a empresa pode encaminhar esse funcionário para uma escola. Se for uma escola particular, o funcionário poderia pagar do seu próprio bolso, mas se ele não ganha o suficiente, porque o curso é caro, então a empresa paga. Nós não podemos conceber que o valor que a empresa pague para a escola seja considerado salário daquele trabalhador. E sobre esse valor, sobre esse salário, entre aspas, incida a Previdência Social, INSS, incida imposto de renda retido na fonte, coisa que eu valha. Nós entendemos que isto é um custo do próprio trabalho que a empresa precisa arcar. Porque qualificar funcionário não é necessariamente uma forma de salário indireto. Se o funcionário se qualifica, depois de formado é que ele vai ganhar mais, e não enquanto estudante. Por isso, a forma de estímulo que as empresas praticam e, a partir desta lei, se aprovada, poderiam ser estimuladas a praticar mais, no meu ponto de vista, ajuda muito a educação, ajuda muito a juventude e ajuda o país, sem dúvida nenhuma. Ou seja, o seu projeto retira o ônus dessa contribuição previdenciária sobre aquela parcela paga Exatamente. Pela matrícula do Exatamente. Trabalhador. Eu posso dizer, Armando, que eu próprio, eu mesmo, quando trabalhador na cidade de Joinville, em Santa Catarina, fazendo a minha faculdade de Ciências Contábeis, fui beneficiado por esse tipo de prática. A empresa onde eu trabalhava pagava uma parte da mensalidade minha na faculdade. Portanto, eu considero que se eu cheguei a ser senador da República, se eu pude exercer vários cargos, se eu pude profissionalmente ser bem-sucedido, eu devo isso àquela oportunidade que a empresa me deu. Agora, naquele período a empresa não pagava nada de imposto nem de contribuição previdenciária. As regras modificaram-se, as empresas começaram a pagar e agora esse projeto pretende fazer com que, outra vez, isso seja uma prática possível. Uma maneira de estimular a prática. De estimular. Perfeito. E sem dúvida nenhuma, nós queremos jovens qualificados, nós queremos profissionais competentes e eu entendo pessoalmente que a empresa, tendo isso como prática, ela, no fundo, está fazendo uma grande ação social, porque também ajuda a manter a escola, também ajuda a pagar o professor, também ajuda, enfim, a formar uma sociedade ainda melhor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.
Se você quiser enviar um comentário, fazer uma sua crítica ou sugerir alguma pauta para a nossa grade de programação, você tem dois caminhos. Você pode ligar no 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.